primeira coisa que surge na nossa cabeça quando a gente fala de realidade virtual é aquela coisa moderna e cara, né? Também é aquela tecnologia de ponta, aquele design futurista e o preço de um gurgel novinho em folha. Mas e se eu te disser que uma empresa pegou controles de 6 anos atrás, mais uma câmera de 2013, para criar uma experiência que é um ecossistema completo de realidade virtual? Ia ser difícil acreditar, né? Mas essa companhia é a Sony, e isso sim é uma realidade. Não, trocadilho. O PlayStation VR chegou como uma escolha mais barata para quem quer mergulhar nesse novo mundo caro de fantasias. Mas a grande questão, desde que ele foi anunciado, era se ele ia conseguir encarar os gigantes Oculus Rift e HTC Vive, que são bem mais caros e ainda exigem muito mais poder para funcionarem. Mas graças ao seu design inteligente e ao reaproveitamento de suas tecnologias, o PlayStation VR consegue ser uma opção barata e funcional, o que já é um grande ponto positivo nesse universo tão caro da realidade virtual. E sim, o preço ainda é salgado, ainda mais para nós brasileiros, já que o aparelho aparece sendo vendido por até R$4.000. Mas mesmo assim, ele ainda é a combinação mais acessível. Mas como é que eu faço para ligar esse PlayStation VR? É só usar um cabo USB e pronto? Não. Bom se fosse. O PlayStation VR tem uma instalação complicada, que fica entre a simplicidade do Rift e a complexidade do HTC Vive. Aquele que você tem que colocar sensores nas paredes, sabe? A Sony fez de tudo para facilitar a instalação. Eles colocaram numerozinhos nos cabos e também fizeram esse manual aqui, ó, que é bem visual e bem simplesinho de seguir. Mas no final das contas, você vai acabar com um monte de cabos parados pela casa para fazer a coisa funcionar. Isso sem contar esse filhotinho de PS4 que você está vendo aí, que a Sony chamou de unidade de processamento. Mas fica tranquilo, porque logo logo a gente fala dele. É meio complicado, né? Mas depois que está tudo montado, o negócio vai que vai. Não vai esquecer da câmera, já que ela é essencial para fazer o tracking do headset e também dos controles. Não se esquece também do Move, que aumenta bastante a imersão. E desses foninhos aqui, ó, que vem junto com o aparelho e que incrivelmente são bem bons. E agora vamos falar dessa belezinha aqui, que é a grande novidade nesse ecossistema e que faz toda a magia acontecer. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que esse é o VR mais confortável que a gente já testou. A Sony fez um ótimo trabalho em colocar pesos aqui atrás para deixar tudo mais equilibrado, mais tranquilo. E além disso, ela usa um sistema de display que fica suspenso em sua frente. Então não parece que você está segurando a tela com o seu rosto, assim, sabe? E isso sem perder a imersão. Sem contar que é muito fácil ajustar o aparelho para pessoas diferentes, já que ele não trabalha com elásticos ou velcros complicados, mas sim uma viseira, que é bem maneira e bem prática. Ai, meu Deus do céu. Está difícil jogar esse Until Dawn Rush of Blood aí, por exemplo, se quer passar para o seu amigo? Olha só como é fácil para ele colocar o Head Mounted Display. Outra coisa legal é esse scope aqui, essa borrachinha que reveste o óculos e que impede muito bem que a luz externa apareça lá dentro pro Matheus. Tá vendo alguma coisa aí, Matheus? Na parte técnica, o PlayStation VR se sai um pouquinho abaixo dos competidores, com uma tela que joga uma resolução de 960 por 1080 para cada olho, enquanto o Rift e o Vive trazem uma resolução de 1080 por 1200. Para compensar, o PlayStation VR usa um painel Full RGB e também dispensa as lentes de Fresnel para usar lentes convexas convencionais e que dão mais qualidade. Para que tudo rode lisinho e sem quedas de FPS, o que é essencial para uma experiência em realidade virtual, a gente acaba tendo jogos com gráficos bem abaixo dos games que rodam normalmente no PlayStation 4. Então não espere ver títulos com visuais tão impressionantes como Uncharted e Bloodborne, já que isso seria impossível nas condições atuais. Os gráficos são bem mais modestos, com a falta de anti-aliasing sendo notável e texturas mais pobres na maioria dos jogos.
Mas ao mesmo tempo, os modelos e personagens continuam com a mesma movimentação rica da geração atual. Por causa disso, acaba sendo uma mistura de tecnologia atual com um gráfico mais simples. Mesmo assim, graças ao VR, a experiência continua bastante imersiva, provando que os truques da realidade virtual são mais fortes que as limitações técnicas. E o que muita gente vem se perguntando é se vai ter alguma diferença de desempenho quando a gente jogar com o PlayStation 4 Pro. A resposta é bem pouquinho. Pois é, tem uma melhoria sim no anti-aliasing, nas texturas, nos reflexos, mas não é nada gritante que vai fazer você, que já tem um PlayStation 4 normal, querer comprar a edição Pro do console. Pelo menos nos jogos que a gente testou foi assim. Quem sabe mais pra frente eles consigam extrair mais do poder do PS4 Pro. Quer saber o que o PlayStation VR tem que os outros não têm? A unidade de processamento. Uma das funções dela é a Social Screen, um dos maiores e melhores diferenciais do PSVR. Graças a ela, todo mundo pode enxergar a mesma coisa que o jogador está vendo, diretamente na televisão, mesmo que com uma resolução menor que o que aparece no óculos. Isso deixa a brincadeira ainda mais legal para quem está de fora, principalmente porque alguns jogos ainda aproveitam isso para criar experiências em multiplayer. E se o jogo que você quer jogar não tem suporte para VR, pode ficar tranquilo. Qualquer game pode ser visto diretamente no óculos por causa do modo Cinematic, que cria um telão virtual em sua frente. Definitivamente não é a mesma coisa que um jogo totalmente adaptado para o VR, mas não dá para negar que as coisas ficam bem legais. É muito legal ver a Sony achando uma solução aqui e ali para adaptar uma tecnologia tão nova a um hardware já mais antigo e bem mais barato. Mesmo assim, algumas vezes não tem escapatória. O tracking da câmera, por exemplo, pode dar umas bugadas fortes com o Move, e dificilmente seu boneco vai ficar com as mãos sem tremer na tela. Se alguém passar na frente da câmera, o jogo também vai dar uma pulada. O que também pode rolar se as luzes da sua sala estiverem muito fortes. Mesmo assim, as experiências são caprichadas. Jogos como Batman VR, Riggs, Call of Duty Infinite Warfare Jackal Assault e vários outros trazem propostas que são totalmente únicas graças à imersão do VR. Tá certo que nem todos os jogos conseguem destaque, mas a line-up de lançamento do PlayStation VR é sem dúvidas uma das mais robustas. É legal ver jogos usando tanto o Move quanto o próprio DualShock 4 para se virar nos controles, já que com isso a gente consegue experimentar propostas diferentes. E o que eu realmente quero que seja explorado são experiências mais sociais, como o The Playroom VR, que mais parece um jogo da Nintendo de tão criativo e focado nas novas possibilidades. Agora vai lá pra direita. Aliás. Ai! Nosso cérebro também precisa se acostumar em algumas experiências, principalmente quando existe muito movimento de seu corpo virtual, o que pode deixar o seu corpo de carne e osso confuso. E é claro, muita gente vai sentir enjoo e não vai conseguir se adaptar à experiência, já que definitivamente a realidade virtual, infelizmente, não é para todos. Mas isso é um problema geral da tecnologia, e não do PSVR. Agora a gente precisa saber se a Sony vai continuar dando suporte para o aparelho. Ele sem dúvidas funciona bem, e ainda dá para ser muito bem explorado em diversos jogos diferentes, já que seus limites estão longe de serem alcançados, mesmo com toda a dança para superar as barreiras técnicas. O aparelho ficou esgotado logo nos primeiros dias, e não dá para negar que a gente está curioso para ver o que grandes e pequenos desenvolvedores vão fazer com todas essas novas possibilidades. Só esperamos que o suporte da Sony seja tão agressivo quanto as vendas e que o VR não morra na praia. Aí sim, veremos uma outra realidade dos games a ser explorada.